o convite, a oportunidade de estudar. Um tema difícil que Márcia me arrumou. Mas Deus sabe o que a gente precisa, né? Vocês estão estudando temas relacionados à família, por isso que é esse tema eu imaginei. Mês que vem, na minha casa, que é aqui pertinho, você já esteve lá conosco. Lá no Grupo Espírita André Luiz, lá no GEAL, aqui na Sagrada Família. Mês que vem é um mês que a gente dedica também ao estudo da família. Em 1989, um companheiro nosso estava fazendo um estudo sobre família dentro do GEAL. Ele teve um mal súbito, desencarnou dentro da casa, falando sobre família. Então, desde então, todos os meses de junho, o mês é dedicado ao estudo das obras da família. Era um tema que ele gostava muito. Uma casa homenageia. Semana passada, uma casa aqui no Prado fez um estudo também sobre a família, Semana da Família. Acho que a necessidade do GEAL é maior, então a gente tem o mês da família. A minha casa é o Grupo Espírita André Luiz, então a gente tem por hábito estudar muitas obras de André Luiz. Poxa vida, a gente está dentro da casa de André Luiz. Vocês estão na casa do Evangelho. Vocês já pensaram na importância de estar na casa do Evangelho? Se vocês se afeiçoam a essa casa, se vocês se filiam a essa casa, é porque vocês têm necessidade de estudar o Evangelho. Enquanto ele está quebrando cabeça aqui para nós, quando Márcia me passou, então, planejamento familiar, disciplina sexual, planejamento, uso de contraceptivos, o nosso guia e modelo é sempre Jesus. Nós estamos na casa do Evangelho. Onde no Evangelho nós podemos buscar isso? A gente passa, gente, será que vai ter isso no Evangelho? O Evangelho tem tudo. Se a gente tiver olhos de ver, a gente acha as coisas ali. Naquele dia, uma mulher foi socorrida por Jesus porque ela estava em vias de ser apedrejada, já que a lei mosaica previa que aqueles adúlteros, as mulheres, fossem apedrejadas em via pública. Como a lei mosaica é uma lei humana, muitas vezes, ela é uma lei irregular, defeituosa, machista, porque o homem que a leva a praticar o adultério, ele era preservado do apedrejamento. Mas a mulher merecia, pela lei dos homens, duros de coração, ser apedrejada. E quando ela é então cercada e Jesus é envolvido naquela discussão, a pergunta que eles fazem é: e aí, nós vamos apedrejá-la ou não vamos apedrejá-la? E ele, que estava riscando o chão ali da praia, sem elevar os seus olhos, faz aquela pergunta, que é a pergunta que nós sempre devemos nos fazer quando nós vamos julgar qualquer pessoa, né? E não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto do Evangelho que os mais velhos começaram a sair. O mais velho é muito interessante, porque o mais velho já acumulou mais experiência. O mais velho teve mais oportunidade de viver, mais oportunidade de bater cabeça, de errar. E ao mesmo tempo, se ele tiver um pouco de discernimento, o mais velho é aquela pessoa que a ficha dele já caiu, ele se arrependeu de muitas coisas que ele fez. Então, quando vem a proposta de quem não tiver pecado atira, são os mais velhos que devem iniciar o recuo. E quando todos a abandonam, Jesus fala assim: alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Porque a doutrina, que é a doutrina espírita, baseada integralmente naquilo que Jesus nos diz, não nos condena a nada. A doutrina nos esclarece. À medida que a gente se esclarece, a gente tem condições de fazer escolhas. Nós temos um livre-arbítrio. Mas é interessante quando a gente fala de livre-arbítrio, pensando então já em disciplina ali, porque o nosso livre-arbítrio é o livre-arbítrio de um pai que concede o livre-arbítrio a um filho. Você tem filho, Márcia? Você tem sobrinho? Que idade tem seu sobrinho? 1 ano e 3 meses. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos uma criança de 1 ano e 3 meses perante o pai. Qual que é o livre-arbítrio que tia Márcia pode dar para o sobrinho de 1 ano e 3 meses? Pequeno. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele vai se machucar.
Ele vai se lesionar, ele vai, às vezes, se ficar sequelado se ele fizer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos concede. Nós temos um livre-arbítrio razoável, dentro de alguma margem que não comprometa um plano maior. Nós estamos aqui hoje pensando em planejamento familiar, mas o planejamento maior é divino. Que planejou a nossa encarnação, que planejou com quem que nós viveríamos, que planejou com quem que onde nós nasceríamos. Muitas vezes, hoje em dia, os casais pensam e planejam a família, né? Casa e começa a fazer o planejamento do filho. Se tem condições de nascer o filho, se tem condições onde é que ele vai, onde vai morar, que tipo de educação que vai oferecer. Os nossos pais certamente não fizeram essas contas, porque se tivessem feito essas contas, nós não estaríamos aqui hoje. Não é? Não é? E os nossos pais, que eram filhos de dezenas, 10, 11, 12, os nossos avós não fizeram conta. E nós estamos assistindo uma geração fazendo conta. Mas o livre-arbítrio da geração encontra, em contrapartida, uma outra lei, que é uma lei da fatalidade, da evolução. O planeta precisa evoluir. E o planeta precisa encorpar e receber o total de espíritos que comporta, para que ele possa dar o salto em direção ao mundo de regeneração. Então, quando nós planejamos como uma criança de 1 ano e 3 meses planeja. O nosso planejamento é muito pequeno, porque muitas coisas não estão na nossa alçada, não estão na nossa governabilidade. Eu tenho uma colega casada, durante muitos anos tentou engravidar. Muitos tratamentos, muitas inseminações. E o tempo ia passando, e a gente sabe que o tempo passando, a mulher ficando cada vez mais velha, a dificuldade vai subindo, vai subindo, vai subindo. E teve um dia, ela é presbiteriana. Gosto de conversar com ela, aprendo muito com ela. Eles dominam muito a Bíblia. Gosto de conversar com ela. E ela me falou assim: tudo que a medicina e a ciência podiam me oferecer, eu fiz. Eu procurei os melhores recursos, todos os recursos. Por que não acontece? Porque está na mão de Deus. Isabel hoje tem 14 anos de idade. Ela tem a filhinha dela. Então é isso. Por mais que a gente queira, está dentro do planejamento. Eu planejei ter. Mas muitas vezes o nosso planejamento é um planejamento humano. Mas existe um outro planejamento, que é um planejamento divino, que tem outros porquês, outros entendimentos para conosco, né? 2 dias atrás nós tivemos o Dia das Mães. Então, será que eu vou conseguir passar aqui? Peraí. Pronto. Ficou pequenininho. Acho que o foco não tá bom. Vamos melhorar esse foco aqui. Ó. Pronto, ótimo, excelente. Pão Nosso, lição 94. O nome da lição é Sexo. Emmanuel fala assim para nós através da psicografia do Chico Xavier. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento de atividade terrestre sofre maiores aleives, maiores mal entendidos. Nós entendemos muito mal o que seja o sexo. É isso que Emmanuel está nos ensinando. Realização das mais belas. Ele está exaltando a conjunção, está exaltando a relação sexual. Das mais belas. Aproximação das almas na paternidade e na maternidade, criação de formas, a extensão da vida, preciosos estímulos ao trabalho, à regeneração, que o Senhor proporciona às criaturas por intermédio de emoções sexuais. Todos nós encarnados, toda a humanidade, hoje 6 bilhões de pessoas, nasceram pela via sexual. Então, nós temos que exaltar. Essa é uma forma que o Senhor nos proporciona para que nós encarnemos, para que nós estejamos aqui nesse planeta. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando o altar com fantasmas de desregramento. Então nós, como o senhor falou, mais próximos do instinto,
mais próximos da origem, desvirtuamos isso aqui. Aí Joana de Ângeles, em uma de suas obras, fala assim: nós assistimos homens que são mais machos do que homens e mulheres que são mais fêmeas do que mães. Isso é muito forte. Porque nós estamos nessa escala evolutiva que o senhor falou, mais próximo da origem, mais ligado ao instinto, querendo a satisfação. Mas a satisfação do corpo está distante ainda da satisfação, da plenitude, do preenchimento da alma. Esse trecho eu acho maravilhoso. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Como é que nós homenageamos nossas mães 2 dias atrás? Através de uma relação sexual é que nós nascemos. Deus fez o sexo e criou a figura de mãe. Tem algo mais sagrado do que isso? Mas o olho do ser humano é tão enviesado que, ao longo dos séculos, a igreja decidiu que Maria é imaculada. Como se ter tido uma relação sexual fosse capaz de macular, de manchar o espírito. Jesus esteve na carne, encarnado. É claro que ele nasceu de um parto, na manjedoura. Nós sabemos a história. É claro que houve uma relação com o marido dela divina, que nada a diminui. Ela é uma mulher que se torna mãe. E as mães estão mais próximas de Deus, porque são a porta da maternidade que permite que nós encarnemos. O egoísmo humano, o senhor falou do instinto, egoísmo humano, deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si provações cruéis. Então, quando esse sexo desregrado, egoístico, vira mais animalizado que uma expressão da espiritualidade, vai passar por provações, vão ter consequências. O pai oferece aos filhos um santuário, mas a incompreensão é a oferta dos filhos, eles não compreendem. Então nós assistimos romances dolorosos e aflitivos por todos os continentes da Terra. Quantos crimes são cometidos hoje em nome de uma emoção desregrada, de uma emoção doentia, de uma emoção egoística? Nós estamos em pleno século XXI, 2026. Nós assistimos todos os dias, se a gente quiser, a gente liga o rádio, ou abre a televisão, ou entra um site, vai ter um crime de feminicídio na cidade. Isso é um absurdo. Alguém que acha que é dono do outro. O outro lhe pertence como se fosse uma coisa, né? Que não aceita o término de um relacionamento. O que é isso? Uma emoção doente. Não sabe que amor, como o senhor falou, é muito mais do que ter a posse do corpo do outro. Pelo contrário, o que a gente aprende nas obras de André Luiz, nos romances de Emmanuel, né, nos romances espíritas, é que liberta, vai com Deus. Tem uma passagem no livro Ação e Reação, em que o sujeito casado tinha 2 filhas, e ele tinha muito ciúme dessas meninas, porque elas haviam sido, ele havia se relacionado com elas numa outra encarnação. Mas esse senhor, com esse instinto tão exacerbado da sexualidade, desregrado, ele começa a ter uma relação extraconjugal e, ao mesmo tempo, ele quer que essas meninas sejam adotadas por ele, que ele tenha guarda dessas meninas. E ele começa, então, a maquinar. Porque quando nós partimos para ter uma emoção desregrada, quando nós permitimos que a chaga do descontrole nos atinja, nós nos adoecemos. Nós adoecemos nossa razão, nosso julgamento. A gente fala assim, eu fiquei cego de amor, como se pudesse ficar cego de amor. Mas aí fala que a nossa incompreensão não entendeu ainda o que é amor. Ficou cego. E cego deixa de enxergar o que deve e o que não deve fazer. Então esse senhor cego, no auge do seu desespero, ele começa a planejar o extermínio da companheira para simular um auto-extermínio da esposa e ali ele possa ficar com as 2 meninas. Mas a espiritualidade
pelo planejamento divino, resolveu inserir naquela casa um anjo em forma de filho. E esse filho, com quem esse pai tinha muito atrito, havia sido também anteriormente alguém que, numa encarnação anterior, foi quem conseguiu segurar esse pai dos seus excessos. Quando esse pai, de madrugada, chega no quarto com a arma em punho para cometer o disparo contra a sua esposa, esse menino acorda. E com o grito dele, ele acorda porque ele estava sonhando com um desdobramento espiritual, percebendo o tipo de fluido que está tomando conta daquela casa. Quando ele grita, essa esposa acorda. E quando essa esposa acorda, ela que já desconfiava do que estava acontecendo, que o marido saía e não voltava. Estava tendo noitadas. Ela vê o marido em punho, com a arma em punho, e o amor que ela tem é tão grande, mas tão grande, que a leitura que ela faz é a seguinte: querido, não se mate. Ela é incapaz de fazer a leitura de que ela que era a vítima. Porque o espírito é tão desprendido, está tão imbuído de um amor, que acha que o outro é incapaz de fazer aquilo. Não se mate. Se é o desquite que você quer, eu lhe dou. Vai ser feliz. Então, é isso. Um egoísmo gerando aqui com romances conflituosos, afetivos em todo o planeta. Mergulhado em deploráveis desvios, o homem pergunta pela educação sexual. Como é que é essa educação sexual? Né? Exigindo um programa, né? Os programas podem ser úteis, mas enquanto nós não entendermos que nós temos uma santa noção de divindade a ser espalhada por nós, enquanto houver uma imundície no nosso coração, os métodos passam a ser coisas igualmente imundas. Nós não entendemos quais são os métodos, porque a sujeira está na nossa mente. Nós podemos divinizar ou podemos vulgarizar. A sujeira está na nossa capacidade de interpretação. Tem uma conhecida minha que fazia uma tarefa numa Vila Vicentina, numa cidade aqui no interior, e ela visitava um senhor que era cego, completamente cego dos dois olhos. E depois de muito tempo visitando, ele falou assim para ela: mas a senhora é muito bonita. Ele não tinha olhos de ver. Ela não podia nem dizer assim, são seus olhos, porque ele não tinha olhos. De onde que ele está enxergando a beleza dela? Está sentindo o desprendimento, o carinho, o amor, a frequência, a assiduidade. Ele tem olhos de ver a beleza que ela oferta. Não é assim? Tem aquela música que fala assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que podem ser generosas. Essa é a verdadeira beleza. Por outro lado, tem um quadro que é muito interessante, que é um senhor que está preso atrás das grades, e do lado de fora das grades está uma jovem carregando um recém-nascido, e com o vestido dela, ela tira uma alça e ela oferece uma mama para dentro da grade. E esse senhor mais velho está amamentando nessa senhora do lado de fora. Com a nossa mente imunda, a gente fala assim, que absurdo! A moça vai lá e ele está lá usando a moça na grade. A verdadeira história é, ela é a filha daquele senhor que estava sendo maltratado na cadeia e ali ia todo dia amamentar o próprio pai. É esse olhar que nós temos que ter. Mas nós estamos tão acostumados a olhar com óculos ruim, a gente enxerga maldade, onde às vezes só tem beleza, onde só tem desprendimento. Esse é um livro de Chico por Emmanuel, Entender Conversando. A dinâmica foi muito interessante porque eles vão fazendo perguntas, era um repórter do estado de Minas, ele ia fazendo perguntas e Chico, mediunizado através da psicofonia de Emmanuel, ele ia respondendo às perguntas que depois reunidas formou esse livro. E perguntam para ele, e o sexo? E Emmanuel responde, nós estamos conscientes de que o sexo é tão importante um órgão genético como é importante um órgão da visão, da audição. Um homem que tenha uma malícia contra alguém, não é o olho dele que é o culpado, é sua mente que é o culpado.
Então não tem que arrancar meu olho. Educar a mente. Se o sexo tem alguma falha, a falha está na nossa mente. Não no órgão, que nos deu o privilégio de ter filhos, termos mães, e as mães são sempre almas grandes, generosas, anjos humanos que nos acalentam os braços e nos abrem caminhos para a existência humana. É pelo sexo que a divina providência nos deu esse santuário. Mas a grande dificuldade nossa, aí é um outro título que está ali na nossa exposição de hoje, nosso estudo de hoje, que é disciplina. Quando então Emmanuel vai se apresentar para Chico, ele não pede para ele disciplina 3 vezes? A gente pode pensar assim, por que Emmanuel pediu disciplina, né? A gente pode pensar, é um recurso de reforçar. Ele queria enfatizar, que precisa muito de disciplina. Se a gente quiser aplicar em nós, a gente pode pensar assim, é disciplina para o corpo, para a alma e para a mente. Nós somos espíritas, nós podemos pensar assim, é disciplina para o corpo físico, para o perispírito e para o espírito. Essa é a disciplina. Mas nós somos eternamente é pesado. Nós temos sido há muitos séculos indisciplinados. Chico dizia, nós somos indisciplinados. A gente vê um sinal vermelho de pedestre e a gente atravessa. A gente atravessa fora da faixa, a gente atravessa no meio dos carros, a gente para o carro na segunda linha, na segunda faixa, de fila dupla, liga o pisca-alerta ainda simulando como se tivesse um problema no carro. Nós fazemos isso tudo, não é? Eu estava parado uma vez numa farmácia e a minha menina mais velha, que agora tem 18 anos, estava atrás, na cadeirinha, ela devia ter ali 6 anos, estava aprendendo a ler. Eu estava parado e ela, esperando a mãe dela, começou a falar assim, idoso. Idoso. Ô, Maria Elisa, que lindo! Você entendeu, você leu idoso. E ela virou para mim e falou assim, papai, por que você está parado aqui? Então é isso, nós somos indisciplinados. Né? Eu não poderia dar uma volta no quarteirão, eu fui lá e ocupei uma vaga irregular. Quando a gente vai estudar sobre disciplina, é muito difícil, porque é mais fácil a gente falar de orgulho, falar de egoísmo, mas falar daquilo que a gente não tem é muito complicado. Mas, por outro lado, se a gente está estudando, é porque nós temos que aprender a ser, não é? E ter. Vamos avançar. Se as criaturas têm necessidade de um relacionamento sexual para se revitalizar, o que é justo, Emmanuel está reconhecendo. Isso faz parte. Nós estamos num planeta de matéria, isso faz parte de uma energia que nós precisamos e podemos usufruir. Né? Seria melhor que fizesse sem alarme, sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Esse aqui é um problema porque numa sociedade materialista que nós vemos e assistimos, em que tudo é consumo, as pessoas consomem os relacionamentos como se fossem coisas. Na época dos meus pais, eles namoravam. Na minha época, eu estou com 49, a gente ficava. E os meninos hoje, o que eles fazem? Eles pegam, não é assim? Peguei. Como se fosse uma coisa. E a menina fala, eu peguei. E um vai pegando o outro como se fosse um objeto. E vai descartando o outro. Porque no dia seguinte, não sabe nem quem foi aquele que ele pegou. Essa banalização de um consumo, porque ao consumir, eu sou consumido, mas se a gente é consumido, a gente se esvazia. Não é isso que eu queria para mim. Não é esse o tipo de relacionamento que eu queria para mim. A minha mãe sempre foi muito dura. Família espírita desde sempre. Eu falo que a minha dívida é tão grande que eu nasci em família espírita para não ter escolha. E meu pai não tinha conversa. Toda segunda-feira, no interior de onde eu vim, tinha que ir para a casa espírita. Não tinha evangelização. Eu ficava sentado como se eu fosse um adulto aqui assistindo. Por menor idade que eu tivesse, eu tinha que assistir. Se fosse carnaval, podia ir para o carnaval, 19 horas, segunda-feira, lá no Centro Espírita. Eu tinha que sair de onde eu estivesse para assistir.
comecei a namorar, minha mãe falava assim: não faça com a filha dos outros o que você não quer que faça com sua irmã. Isso é muito pesado. Hoje eu tenho 2 filhas. Então é isso. Não faça para a filha dos outros o que você não quer que faça com a sua filha. É isso aqui. Sem alarme, sem lesão espiritual, sem lesão psicológica. Porque senão eu vou ferir o sentimento do outro. Eu vou fazer com que o outro se sinta usado, descartado, diminuído. E se a gente faz isso, o plantio é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. As coisas vão voltar para nós. Vida e sexo. Vida e sexo, Espírito Emmanuel, novamente psicografia de Chico, ele coloca assim, em torno do sexo, é justo que a gente reúna algumas digressões. Não proibição, não está proibido, educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros, a si. Sem disciplina, mas controle. Sem impulso livre, mas responsabilidade. O que nós assistimos no mundo espiritualista, no mundo materialista, exatamente as primeiras palavras de Emmanuel ali, ó. Indisciplina, impulso livre, em que existe uma loucura generalizada. E aí, Joana diz assim: num mundo em que tantos estão loucos, não te deixe enlouquecer. Porque senão esse mundo traga a gente se afasta daquilo que a gente veio aqui. Nós já pensamos o tanto difícil que está encarnar, nós encarnamos, frequentamos a doutrina espírita, somos orientados, esclarecidos, para que nós não nos percamos, nós não podemos nem alegar que a gente não sabia, nós estamos sendo esclarecidos o tempo inteiro. Paulo dizia assim: tudo posso, então pode fazer aquilo? Pode, mas nem tudo me convém, porque ele sabe que tem as consequências, existem limites, existem problemas que vão vir das nossas escolhas, se elas não forem as mais acertadas. Capítulo 5 de Vida e Sexo, ele começa com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 60, perguntando se é da mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. E aí os Espíritos nos dizem que tudo é uma lei de atração. Então, se a pedra tem uma atração que mantém aquela pedra aglutinada, se existe uma lei de atração que faz com que o planeta esteja agora rodando em torno do Sol, que faça com que as galáxias estejam girando, existe uma lei de atração. Existe uma lei de atração dos vegetais, existe uma lei de atração dos animais, existe uma lei de atração dos homens, e se a gente sublima isso, essa lei de atração se transforma em amor. Como o senhor Paulo falou aqui, é Paulo mesmo, né? Falou para nós aqui de uma evolução. Então, o que começa no mineral como atração, torna um instinto de sobrevivência, de procriação, nós vamos evoluir para um amor. Existe uma evolução. Uma energia sexual como recurso de uma lei de atração que perpetua no universo, é inerente à vida e que gera uma carga magnética em todos os seres, com potencialidades criativas. Então, uma energia sexual que é capaz de gerar criações. Criações na forma de procriação, às vezes vem um filho, mas às vezes, através da energia sexual, vem uma criação de uma nova revitalização, de força, de ânimo, de disposição, de descanso. Para aqueles espíritos que já estão numa outra fase, que conseguem utilizar essa energia sexual de outra forma, eles vão utilizar através de grandes obras de benemerência. Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, é a mesma energia sexual na forma de amor. Na forma de amor. Dizem que ao assistir Irmã Dulce fazendo a limpeza das feridas de alguém que estava lá doentado na instituição que ela cuidava, uma pessoa que estava visitando disse assim: nó, mas nem por 1 milhão eu seria capaz de fazer o que a senhora está fazendo. E ela falava assim: nem eu, por 1 milhão eu não faria. Não é dinheiro, nunca foi dinheiro. É só a doação. É a energia da criação, né? Materializando, porque nós estamos num mundo material e Deus
eleva o homem pelo homem. Os mensageiros, André Luiz. Deus eleva o homem pelo homem. Quem é que vai ser responsável por fazer as obras materiais que o Pai precisa que a gente faça? Nós mesmos. Então ela está ali materializando o curativo, capaz de cobrir a ferida, de promover a cicatrização daquela lesão, daquele indivíduo que está ali, amparado por ela. Se a gente pensar que a energia sexual é a maior potência que existe no ser humano. Tanto é que a maior parte dos adoecimentos vem do mau uso dessa energia. Como é que você chama? Williane, isso é tão interessante. Pode continuar, você está indo muito bem. Porque Freud, né, traz todas essas questões na psicanálise e não é isso. Então, a deturpação do objeto, né, da energia sexual é que é a causa primária das nossas dores, dos nossos adoecimentos, tanto físico quanto psíquico. Perfeito. Então, naquela época, ele foi um grande inovador, porque ele começa a reconhecer que tem uma pulsão, tem uma energia, tem um vulcão, em que aquela energia conflituosa, se não se exterioriza, adoece o indivíduo. E é interessante que a questão da pulsão vai para a pulsão de morte, né, e de vida. Perfeito. E aí, se ele tivesse, está na obra de André Luiz também, aprofundado mais, ele ia puxar mais o fio da meada, ele ia avançar. Mas ele já deu um passo importante. Ele foi um pioneiro, ele reconheceu que existe uma energia que é uma energia nuclear, que pode gerar uma iluminação de uma cidade ou detonar uma civilização inteira. Uma energia nuclear que nós temos dentro de nós para ser trabalhada. Capítulo 5 ainda. Então ele fala para nós que os seres primitivos, ou as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos. Isso é muito interessante, porque o ser primitivo, a gente pensar hoje, século 21, 2026, planeta Terra, onde tem ser primitivo? É pouco. Poucos seres primitivos. Mas quantos se demoram voluntariamente como se fossem brutos? Se embrutecem voluntariamente e não querem suavizar, evoluir, deixar de ser bruto. Então, muitos estão demorando voluntariamente nesse espaço. A descarga dessa energia se opera inconsideradamente. Então, ele utiliza essa energia de uma forma exagerada, descontrolada, que tem resultados angustiosos. E vão ter longos tempos de fixação e existências menos felizes, em que a vida, pouco a pouco, ensina cada um que ninguém abusa de ninguém sem carregar para si prejuízo para si mesmo. Então, livro Ação e Reação, Poliana e Sabino. Poliana é uma mulher muito pobre, paupérrima, miserável, recebe como filho Sabino, uma criança com um déficit de intelectualidade muito importante, um retardo mental grave, acamado, e naquela miséria André Luiz e os mentores vão visitar Poliana e visitar Sabino. E ao longo daquele capítulo, eles vão esclarecer quem foi Poliana, quem foi Sabino. Então, contam que em encarnações passadas, eles como grandes oligarcas que frequentavam cortes, eles eram amantes e, ao mesmo tempo, cúmplices de muitos crimes que fizeram. E nessa encarnação, então, Sabino vem limitado em toda a sua inteligência, que era desviada para o mal, para que agora ele esteja limitado num corpo que não permita que ele cometa tantos equívocos. E Poliana vai ser a responsável pela retificação, pela correção de Sabino. Existências menos felizes, ninguém abusa de ninguém sem causar prejuízo para si mesmo. Mas à medida que o indivíduo evolui, ele compreende que a energia sexual envolve discernimento, responsabilidade, e quando controlada por valores morais e emprego digno, ele vai criar formas físicas que asseguram uma família. Deus fez o sexo e criou a figura de mãe. Se torna mãe, que vai sustentar uma família. Então nós vamos para Os Mensageiros, aquele capítulo do culto no lar de Dona Isabel. Dona Isabel
viúva de Isidoro, e ela vai ali segurar o culto cristão naquela casa, que era uma casa simples, mas onde eles faziam o culto com alguma regularidade, semanalmente, e o filho mais velho, que é uma bênção, porque o filho mais velho, ele conflitua com a mãe. Ele propõe para a mãe, vamos alugar esse espaço aqui para ser o Maciel, que é o nosso vizinho aqui, porque assim nós vamos ter mais dinheiro. E ela fala, mas esse espaço é o que a gente faz o nosso culto. E ele insiste, ela fala, não insista, porque você é obrigado a te colocar um limite. Ela, como esposa de Isidoro, amparada por Isidoro, que na vida já desencarnado acompanha dentro de casa, mãe, está sendo sustentação daquela família inteira, para que aquele filho não se perca nas tentações do mundo, que são muitas. Tem um livro, não é um livro espírita, mas ele tem um conto muito interessante, que fala que o sujeito estava num piquenique, de repente ele viu que tinha uma pessoa lá naquele piquenique que ele usava uma capa bonita, parecia um fraque, um smoke, alguma coisa assim. E de dentro do fraque ele puxava coisas maravilhosas. Ele puxava assim uma toalha de piquenique, abria. De repente ele puxou um banquete. E ele puxou, ia puxando. Ele ficou maravilhado, encantado com aquilo. Aí ele foi atrás do sujeito e falou assim, eu quero essa capacidade sua. Do que eu quiser, puxar. Aí a pessoa falou assim com ele, eu posso te oferecer, te conseguir isso, mas tem um preço. Ele fica maravilhado, tentado com o mundo material. O mundo material nos tenta, é tentador. É uma tentação para os sentidos. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí ele fala assim, qual que é o preço? Eu quero a sua sombra. Minha sombra? É, eu quero a sua sombra. Tá bom. Porque, afinal de contas, para que eu preciso da minha sombra, não é? Aí ele pegou, sua sombra está aqui, né, Márcia? Descolou a sombra dele, enrolou, igual a gente rola uma cartolina, enfiou debaixo do braço e foi embora. E deu para ele o poder. Mas com pouco tempo ele percebeu, na hora que ele andava na rua, ele não tinha sombra. E as pessoas se afastavam dele, porque afinal de contas ele não tinha sombra. Ele vendeu a própria sombra. A nossa sombra é só nossa. Ninguém tem uma sombra igual a outra. A nossa sombra são os nossos princípios, são os nossos valores, a nossa crença, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Sei que falou de Freud, vou falar de Jung, a nossa individuação. Só nós temos um plano, só nosso. E só nós podemos chegar onde Deus diz que nós temos que chegar. Mas às vezes as pessoas vendem a sombra. Como o filho de Isabel queria vender, alugar o espaço e deixar de fazer o culto. Ele queria o recurso financeiro e ela põe um limite. Mãe, isso é mãe. Isso é mãe. Põe um limite, não é? Então vamos avançar. Então ela coloca aqui de um emprego benéfico dessa energia e, ao mesmo tempo, criação de uma obra benemérita, como nós falamos aí dos grandes beneméritos da humanidade, para a reprodução e extensão do progresso, experiência, beleza, amor, evolução e burilamento na vida no planeta. Então vamos lembrar, 50 anos depois, nós lemos lá há 2000 anos, a gente fica maravilhado com a história. Públio Lentulus desencarna cego. O senador romano cego desencarna. A gente corre lá para ler 50 anos depois para ver o que aconteceu com ele. Logo na abertura do livro, Emmanuel já fala, essa história não é a história da continuação da nossa encarnação. Não é esse o objetivo. O objetivo não é esse. Ele vai contar o que aconteceu com o Nestório, mas o objetivo do livro não é esse. O objetivo do livro é contar a história de um anjo que encarna para ser a responsável por levar toda uma geração de espíritos. Eu estou falando de Célia. Que é capaz de fazer isso aqui. Ó. Ela abre mão de utilizar essa energia dela de uma forma benemérita para levar a experiência de amor, de beleza, de evolução para todo aquele grupo espiritual dela. Cláudia havia namorado o pai de Célia na adolescência. Um amor que depois não foi
não prosseguiu. Esse senhor ele acaba se casando com a mãe de Célia, mas Cláudia nunca perdoou, porque ela quer aquele homem. É o afeto doente. É o afeto doente. E o afeto doente, toda vez que a gente estiver com o afeto doente, nós podemos ter certeza que nós estamos atraindo outros que estão igualmente adoecidos. Nós vamos ter ideias de excessos, ideias de crime, ideias de atos descaridosos, porque o nosso afeto está adoentado. Então, Cláudia, com esse afeto adoentado, ela consegue convencer o imperador para que o pai de Célia viaje com ela durante 1 ano para fazer as obras de restauração de um dos palácios do imperador. Eles passam 1 ano sozinhos. Mas esse homem resiste às investidas de Cláudia e não trai a esposa. Como ele não trai, ao retornarem a Roma, Célia então contrata os serviços de uma funcionária da casa desse senhor para que insira no quarto desse senhor um recém-nascido dos muitos que eram enjeitados nas vias públicas de Roma. Um afeto e uma sexualidade desgovernada, capaz de gerar uma criança e de expulsar essa criança, de não reconhecer como filho. Mais fêmea do que mãe. Essa funcionária, então, recolhe um desse recém-nascido, põe no leito da esposa, para que o homem, quando chegar de viagem durante 1 ano, ao adentrar e verificar aquela criança no leito, imagine que a esposa o traiu. E aí o casamento se desfaça e Cláudia possa se consorciar com ele. Quando Célia, de madrugada, ouve o barulho da criança, ela entra no quarto da mãe, sem entender o que aconteceu. Mas ela é um espírito mais evoluído, que veio justamente a promover a evolução daquele grupo espiritual. Ela está pronta para fazer o testemunho. Ela está pronta para dar a cara a tapa. E o mundo não vai perder a oportunidade de bater. Mas ela está pronta, ela é um espírito pronto, que vai fazer isso aqui, ó, utilizar da sua sensibilidade para experimentar beleza, amor, evolução e burilamento. Na cabeça de Célia, que também não entende o que aconteceu, ela acha que a mãe foi incapaz de resistir a 1 ano de afastamento do pai e que a mãe vacilou. Mas ela está pronta para dar o testemunho e para fazer um ato de renúncia. Quando o pai chega em casa e pergunta de quem que é esse filho, Célia fala assim, é meu, eu acabei de dar luz. Ela é expulsa, porque se hoje já é um conflito, vou fazer um parênteses aqui, outro dia na nossa casa espírita, uma companheira estava falando que ela aproveitou uma reunião em casa, do culto no lar, a hora que o pai estava lá, equilibrado, tinha feito oração, abriu, rezou, pai, eu tô grávida. Oh, que momento mais adequado para dar uma notícia dessa, não é? E eu, minha filha, seja bem-vindo, porque está equilibrado. Então, se hoje é difícil, vamos imaginar o que era isso 2000 anos atrás. Então, essa menina, ela é expulsa de casa com um recém-nascido que não é dela, mas que ela assume como filho. E ali ela vai, então, segunda parte do livro, peregrinar e padecer e enfrentar investidas de homens, porque ela é uma mulher indefesa, sem recursos, peregrinando, até que ela seja acolhida numa instituição religiosa, se fazendo passar por homem, porque ela corta os cabelos e veste um hábito para se fazer irmão marinho. Porque a sexualidade desgovernada é tão grande que se ela não toma essa atitude, ela vai ser abusada. Ela toma uma medida extrema de renunciar até à própria vaidade para se fazer homem e dentro de uma instituição religiosa poder prestar outras atividades beneméritas de criação, utilizando a sua energia sexual pela criação. Isso nós ainda não damos conta de fazer. Mas se a gente der conta de ser um bom filho, um bom pai, um bom cônjuge, tá ótimo. Se a gente der conta de equilibrar nossa energia para que a gente se revitalize com a energia e direcione para as boas criações, tá tudo certo. Capítulo 17 de libertação. Interessante porque quando a gente lê aqui, então, Emmanuel nos dizendo da possibilidade de nós usarmos essa energia para diferentes formas de criação,
a gente vai ver aqui capítulo 17. Nesse capítulo 17, André Luiz ele é deparado com um escritor desencarnado, que vai perguntar para André Luiz quais são as formas que ele pode fazer para corrigir os pensamentos que ele provocou na cabeça de muitos leitores. Ele fala que ele, como escritor, se utilizou da sua capacidade de escrita para produzir passagens que hoje ele se arrepende. Quando a gente lê, a gente imagina, a gente plasma na memória, a gente cria, tem uma criação mental, tem uma forma pensamento. E ele acha que ele foi responsável por muitos desvirtuamentos daqueles que leram suas obras. E agora ele está arrependido. Ou seja, ele utilizou uma energia criativa que ele tinha para criar o quê na cabeça dos outros? Para desvirtuar aqueles que foram seus leitores. Ele fala para André Luiz assim: que fazer para destruir nossas próprias obras? Quando eu interferi erroneamente na vida mental dos outros? Olha que coisa séria. O que nós estamos fazendo com a vida mental dos outros? Que tipo de criação que nós estamos gerando na cabeça dos outros? Nós estamos gerando consolo, fé, tranquilidade, esperança, ou nós estamos gerando abandono, descrença, desânimo, pessimismo? Que tipo de verbo nós estamos pronunciando e ocupando a vida mental do outro? Fui homem de letras, impressionei destrutivamente muitas mentes juvenis, arrastando para perigosos pensamentos. E agora eu sou atribulado por homens e mulheres que se afirmam prejudicados pelas ideias que eu lhes infundi. Ninguém, voltando lá nas palavras de Emmanuel, ninguém vai ficar impune dos tipos de desvio que tiver cometido, nem mesmo pelo tipo de pensamento que ele tiver gerado, que é uma forma de utilizar a sua criação. Joana de Ângeles, então, no SOS Família, fala assim para nós: partidários da libertinagem, porém, empenham-se numa cruzada insensata para torná-lo livre, como se jamais não o houvera sido. Confundem-no com sensualidade, pensam em convertê-lo apenas em instinto primário, padronizado por impulsos da sexualidade atribulada. É uma espiral negativa que traz o indivíduo para os porões dos seus instintos mais primitivos. Instintos mais primitivos. A função do pai, né? Dentro do lar, né? Como força, como potência, né? De manter o grupo coeso, né? E aí, se a gente pensar, por exemplo, o Lacan, quando ele fala do desejo do outro, né? Como é que a gente vai se espelhando no outro para se tornar alguém. Então, aí vem o lugar do pai, o lugar da mãe. E às vezes esse pai é ocupado por um tio que dá esse exemplo, um avô, alguém na casa espírita, um evangelizador, ou fazer esse papel de ser uma referência moral para o indivíduo. E é uma coisa que a gente se salva muito disso, porque não existe o pai como figura, mas a função pai e a função mãe. Alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar. Por isso que independe da biologia, né? De quem pariu, né? De quem fez aquilo, mas de quem exerceu essa função na vida. Exatamente, perfeito. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, Perfeição Moral. Como se poderá determinar o limite das paixões? Onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más. Então é isso. Uma paixão, um impulso, uma energia pode se tornar má em algum momento. Como saber esse limite? E os espíritos respondem assim: as paixões são como um corcel. Corcel é um cavalo poderoso, fogoso. Não é aquele corcel da Ford, né? O corcel da Ford tinha o nome de corcel porque tinha essa potência, né, que vem do nome do cavalo, né? É um corcel que só tem utilidade como governado e se torna perigoso quando o corcel governa. Quem que governa? É o cavaleiro ou é o cavalo? Então, quem governa? Quem é mesmo o dono de quem? Nós governamos a nossa atividade genésica, sexual, ela nos governa. Quem é mesmo o dono de quem, né?
Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que você deixa de governá-la e que resulta em prejuízo para vós mesmos ou para outrem. Missionários da Luz, capítulo 8. Essa história eu gosto demais. Essa história, André Luiz está reunido numa casa espírita de madrugada, porque o Gervan não funciona só enquanto nós estamos acordados. Quando nós estamos adormecidos, as atividades na casa continuam. E isso que acontecia aqui nesse capítulo 8. Nesse capítulo 8, eles vão se reunir numa casa espírita, onde eles esperam 300 indivíduos encarnados, mas que pelo sono vão desdobrar, ser encaminhados para aquela casa para fazer uma atividade, um curso. Eles estão fazendo um curso sobre mediunidade. Quando vocês estão muito equilibrados, muito disciplinados, muito sintonizados, muito conectados, de vez em quando vocês sonham que vocês estão aqui nessa casa. Isso já aconteceu certamente com alguém aqui. Então, vocês são atraídos para onde o coração está. Então é isso que aconteceu. 100 indivíduos, naquela madrugada, estavam reunidos, e ali o mentor começa a dizer para André Luiz que daqueles 300, só 100 eram os mais presentes, mas eles sentem falta de 2 naquela noite. Vieira e Marcondes. O Vieira vai ficar para uma outra vez, mas Marcondes, vamos falar o que aconteceu com Marcondes nessa noite. André Luiz e Sertório, então, que são os 2 responsáveis por essa missão, eles são incumbidos, falam assim, vai lá atrás dele, ver o que aconteceu, que ele não veio aqui participar da reunião. Então eles chegam na casa dele. E quando eles se deparam, ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Está cercado por 3 espíritos de polaridade feminina ali. Vendo-nos, de súbito, o dono do apartamento se surpreendeu, de maneira indisfarçável, fixando em Sertório, que já conhecia há mais tempo, levantou-se envergonhado, tentou dar alguma explicação. Meu amigo, começou a dizer o auxiliar de Alexandre, Sertório, já sei que vem me procurar, mas eu não sei esclarecer o que ocorreu. Eu estou envergonhado, eu não sei o que aconteceu comigo. Né? Mas ele foi pego em flagrante ali. As entidades eram da pior espécie. De quantas eu conhecia nas regiões das sombras. Irritadas com o recuo do companheiro, o companheiro, ao que ele se viu entre a sombra e a luz. Onde que eu devia estar e onde que eu estou. Ficou envergonhado. Então, aquela hora do recuo, elas passam a atacar. Ele se revelava triste e humilhado, elas prorrompem em algazarra e se acercam deles sem o menor respeito. Impossível que vocês hoje nos tomem Marcondes. Afinal de contas, nós viemos de muito longe. Ele mesmo nos chamou a noite inteira e não se afastará de modo algum. Ele pediu, ele convocou, ele chamou a noite inteira, elas atenderam ao comando. Então, naquele momento ali, na sua sexualidade desgovernada, ele atraiu aquelas 3 ali. A terceira entidade, que tinha um instinto inferior mais completo, se aproximou de nós em sarcasmo, dando a entender que não era a primeira vez que estava naqueles sítios. E ela começa a atacar. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco e se deixa impressionar pela sua presença. Nós faremos a reação. Vocês não nos arrancarão o predileto. E ela começa a gargalhar ironicamente. Diz assim, nós também temos um curso de prazer. Então, ele devia estar lá fazendo o curso de mediunidade. Nós também temos um curso de prazer para Marcondes. Né? Marcondes não se afastará. Agora, essa aqui vem a parte que eu mais gosto. Porque essa parte aqui é para nós. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre, Sertório, se mantinha extremamente bondoso. A vítima, Marcondes, humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Eu ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o que for preciso, mas Sertório me deteve. É aquela situação que a pessoa começa a bater boca. Quem é você? Você não vai... E ele ia reagir. É Pedro tirando a espada e cortando a orelha do centurião. A gente vai reagir. Né? Mas
Essa lição é para nós. Olha o que ele fala. André, contenha-se. Márcia, contenha-se. Na hora que vier a provocação, na hora que vier o chamamento para você entrar na briga, contenha-se. Né? 1 minuto de conversação atenciosa com a tentação provocadora do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. 1 minuto. É 1 minuto de vacilo. Jesus fala assim, vigiai e orai para não cair em tentação. É isso aqui. 1 minuto. Se você responde, você vincula. Você baixa o nível. E a pessoa fala assim, desci do salto. 1 minuto. Virei bicho. Não é? Virei onça. Não sei o que deu em mim. Aqui, ó, 1 minuto de conversação atenciosa. André, contenha-se. Então, na hora do impulso, na hora da provocação, na hora que nós fomos tentados, vigiai e orai para não cair em tentação. 1 minuto a gente mete os pés pelas mãos. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, para os minutinhos finais, nós vamos falar de uma história que eu gosto muito, que é a história de Agostinho. Porque Agostinho, que a gente conhece como Santo Agostinho, que está presente no Livro dos Espíritos, que está presente no Evangelho, que escreve para nós no Evangelho a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ninguém, mais do que Agostinho, podia escrever a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque Mônica, mãe de Agostinho, padeceu uma vida inteira para fazer com que Agostinho despertasse para o cristianismo. Agostinho é filho de um senhor romano, ele é um cidadão romano, sua mãe também, mas ele é do mundo. Ele vai ter o conhecimento do mundo, fazer suas viagens, se torna professor, com todos os conhecimentos que o mundo poderia oferecer, de filosofia, de todos os conhecimentos letrados que ele poderia obter naquela época, se envolve em um relacionamento que ele não pode assumir aquela moça como sua esposa, tem um filho, que é um filho que também não pode ser reconhecido, afinal de contas ele era um cidadão de Roma, ele não poderia se envolver com uma pessoa que não fosse uma cidadã de Roma, e depois ele fazer toda uma peregrinação de bater cabeça, num dia de muito sofrimento. Agostinho conta no livro dele de memórias que se chama Confissões. Agostinho diz assim, naquele dia eu ouvi como se fosse uma criança me chamando, falando, toma e lê. Toma e lê. Ele pega a Bíblia e abre ao acaso, como a gente faz. A gente, de vez em quando, fala assim, deixa eu abrir aqui para ver o que vem para mim. Toma e lê. E aí ele abre e está assim para ele. Não em orgias, nem em bebedeira, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Veio para ele porque era exatamente aquilo que ele fazia, não era fácil não. Mas nesse momento que ele é chamado, a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente só não quer. O mal que eu quero, esse eu faço. Mas o bem que eu devia fazer, esse eu não faço. Não é assim que Paulo fala? Nós já sabemos. Tem aquele verso do poeta, do músico, que fala assim, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós já sabemos. Aí Agostinho, com muita sinceridade, fala assim, essa aqui eu acho genial, Senhor, conceda-me a castidade e a continência, mas não ainda. Hoje não. Por que isso? Ele está nesse meio do caminho, né? Ele está nesse devo ou não devo? É sombra ou é luz? Mas ele dá um passo adiante. Ele dá o passo adiante. Ele faz a sua conversão. Conversão é uma palavra interessante, né? Porque vai lá na frente e faz a conversão. Volta para um outro caminho. É o filho pródigo. Vai se alimentar lá com as alfarrobas dos porcos. Nem na casa do meu pai os jornaleiros se alimentam assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Faz a conversão. Qualquer que seja os nossos excessos, que são excessos da impulsividade, do afeto adoecido, dos nossos desejos mal controlados, que se tornam corcéis desgovernados, provocam acidentes.
corcéis desgovernados provocam sofrimento, provocam desencarne, provocam dor, ao passo que um corcel bem conduzido faz com que a gente faça maravilhosas viagens, construções, avanços, faz com que a gente, ao nos dominar, possamos fazer a nossa viagem. Kardec coloca assim para nós: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. É o esforço que nós estamos fazendo, porque às vezes quem está de fora não percebe o esforço que nós estamos fazendo. Só nós somos capazes de dizer o esforço que nós estamos fazendo. Acabou? Hã? Tá acabando? É até agora, não é? Hã? Meio minuto? Então nós vamos com meio minuto encerrando com Joana, Leis Morais da Vida. Joana fala assim para nós: evita engajar-te na moda só porque as opiniões gerais são favoráveis. Não faças pensando só nos fatores econômicos ou de superpopulação. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Para aqueles casais que estão falando assim: não quero ter filho, não. Eu quero é curtir, eu quero é viajar, né? Eu quero... O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Inimagináveis. Eu tenho um colega que durante muito tempo ele resistiu em ter filho. E eu falava assim para ele: o dia que você tiver, você vai se arrepender de não ter tido mais. E é isso. Hoje ele tem a menininha dele assim: como que eu fui louco de um dia imaginar que eu podia ver sem essa menina? É difícil? Claro, porque é um outro espírito que às vezes vem para que a gente se acerte. Mas ele vai ser a alavanca da nossa evolução, que faz com que a gente saia da zona de conforto e avance. Nós vamos finalizar aqui. A gente poderia ficar muito tempo, porque nós estamos falando do que é nosso. Nós estamos falando do que acontece conosco, né? Das nossas paixões, dos nossos desejos, até então desgovernados. Mas se a gente lembra da recomendação de Sertório, contenha-se 1 minuto antes de agir. Vamos parar para pensar? Vamos parar 1 minuto. Esfriar o coração? É isso mesmo? É isso mesmo que eu devo fazer? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Meus amigos, agradeço demais.